SUAS, senhora Luana Caroline Schaffer. Convidamos o painelista Samuel Cabanha com o tema Diagnóstico Socioterritorial. Painelista Irving Elias de Velasco Vieira, coordenador do FUN Criança. Painelista Mainara Vicentini, coordenadora do CREAS 1, com o tema Caracterização do CREAS e aspectos multidimensionais. Bom dia, pessoal. Queria cumprimentar os meus colegas aqui dessa mesa, a todos os presentes aqui hoje, ao André pelo convite, né, para participar hoje como mediadora dessa mesa, a qual eu fico muito feliz, né, de participar, especialmente pelos temas que a gente vai falar hoje aqui, né, falar sobre as cartografias sociais dos territórios, especialmente sobre a criança e adolescente, né, o panorama da criança e adolescente Foz do Iguaçu, que é algo que tem um lugar muito especial no meu coração, pela minha trajetória enquanto trabalhadora do SUAS, enquanto trabalhadora de CREAS, de CRAS. Então, eu fico muito feliz de fazer parte hoje aqui dessa mesa. Então, a gente vai ter aí o nosso tempo de fala até o meio-dia. A gente vai começar a nossa fala com o Samuel, depois a gente passa para o Irving e para a Mainara, e no final a gente abre para discussões, tá bem? Então, convido agora o Samuel, né, vou fazer a leitura do currículo dos nossos convidados, para vocês conhecê-los também. Peço licença para fazer a leitura, porque o currículo deles é extenso e eu não decorei. Então, o primeiro painel, que é a descrição, cartografias sociais e território, vai ser conduzido pelo Samuel Cabanha. Ele é psicólogo clínico e social, doutor e mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. É pesquisador vinculado à Universidade de São Paulo, atuando no grupo de pesquisa em Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo, que constitui um esforço transdisciplinar de pesquisadores e pesquisadoras oriundos de múltiplas áreas do saber, com a finalidade de pensar e investigar o campo do comportamento político e seus desdobramentos no âmbito dos movimentos sociais e das ações coletivas das políticas públicas e das sociedades multiculturais. Atualmente faz parte do corpo de revisores da revista Psicologia e Saúde em Debate, servidor público, atua na divisão de vigilância socioassistencial. No painel Panorama da Criança e do Adolescente, nós teremos Irving Elias Velasco, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Uninter, servidor público do município de Foz do Iguaçu, atualmente coordenador do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Diretoria de Gestão Financeira do SUAS. No mesmo painel, a psicóloga Mainara Vicentini, graduada pelo Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, especialista em Gestão de Saúde pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Psicanálise Clínica, de Freud a Lacan pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, em Intervenção Breve em Psicologia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Servidora pública do município de Foz do Iguaçu, atualmente coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS 1. Então, muito feliz de compor a mesa junto com vocês. Passo a palavra para o Samuel, que tem 30 minutos. Só um lembretezinho antes da fala do seu Samuel. O almoço será servido para todos que estão na plenária, tá? Então, aqueles que porventura estavam em dúvida, todos terão sua refeição aqui após este saguão, no fundo do nosso auditório. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de externar meus agradecimentos a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a realização desse evento, em especial o Paulo pela aceitação do convite. E não vou nominar as pessoas, mas temos diversas pessoas atuando. Não estão aqui presentes, né?
diretoria de gestão do SUAS, a pessoa do Renan, diretoria da produção social especial e as pessoas que estão nos bastidores, não vão ser nominadas, mas estão trabalhando, né, para que esse evento aconteça. O tema que me foi proposto é cartografia sociais e território, o diagnóstico socioterritorial. Eu vou me concentrar mais na minha fala nessa última categoria, embora as outras duas categorias vão estar entrelaçadas na minha fala, tá? E eu vou começar a minha apresentação trazendo uma passagem do livro do Ítalo Calvino, que se chama Cidades Invisíveis. É um livro importante, sobretudo para quem estuda a questão urbana, né? E nesse livro tem um trecho que ele fala da indisposição do rei dos tártaros, que era o neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, que ele tinha um vasto território sobre o seu domínio, mas não lhe era permitido conhecer, né? O tamanho do território impunha limites, né? Isso é uma questão muito importante. Então, essa extensão territorial, ao mesmo tempo que engrandecia o território, o esvaziava de sentido. E como que não é essa a terminologia correta, né? Ele era um Khan, mas o rei dos tártaros se servia para conhecer o território. Ele utilizava da narrativa de exploradores, mercadores com quem o seu império tinha contato. E um desses exploradores era Marco Polo, tá? Esse é um dado histórico, tá, pessoal? Então, e numa interpelação do Marco Polo com o Kublai Khan, o Marco Polo faz a seguinte afirmação: você sabe muito bem, e melhor do que ninguém, ao sábio Kublai, que não se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve. Por que eu trago essa passagem? Porque aqui nós vamos falar de cidade, território, diagnóstico, leituras socioterritoriais, e existe uma narrativa em disputa, né, sobretudo na cidade. E a gente precisa ter um olhar crítico, uma perspectiva de totalidade, né? A professora Daunila fez um apontamento aqui, e eu vou falar brevemente também no diagnóstico. Vamos ver se eu consigo utilizar isso aqui. Muito bem, então eu tenho um lugar de fala, né? Eu sou um servidor público desde março de 2000, já fazem 9 anos que eu estou atuando na vigilância. Eu vou utilizar a expressão posição de classe, né? E não lugar de fala que promove o silenciamento. Mas então, assim, eu sou um trabalhador do SUAS. Vou falar de um lugar muito específico, que é a Diretoria de Vigilância Socioassistencial. Atualmente, a gente que compõe a diretoria, 4 divisões, né? Eu sou responsável pela divisão de vigilância, a Juliana responsável pela divisão do cadastro único, o Caio pela divisão de gestão da informação, e atualmente a gente tem a divisão de monitoramento e avaliação, que é um cargo que ainda não está ocupado. Embora o Paulo tenha trazido de forma brilhante já a questão da vigilância, eu vou fazer alguns apontamentos que eu penso que são necessários também. E vou partir da seguinte perspectiva: o que é vigilância e o que não é, né? Então, o que não é? Não é uma ferramenta, não é um sistema de vigilância. Muitas pessoas cobram a existência do sistema ou até mesmo fazem a relação de vigilância com o sistema. O sistema, ele existindo, ele será uma ferramenta, tá? Como uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia, só que do ponto de vista tecnológico mais aprimorado, tá? Isso não prescinde, né, a atuação do técnico, do trabalhador que está lá. Também não é um setor, um departamento ou uma equipe de vigilância, embora a vigilância, ela, enquanto uma função, um objetivo, está lá no artigo 2 da LUAS, né, as 3 funções, os 3 objetivos da política, ela vai se materializar num setor. Então, aqui no município a gente tem a diretoria de vigilância, esse setor poderia estar dentro da gestão do SUAS, em qualquer outra diretoria, isso é uma escolha política. O que é vigilância? Um dos 3 grandes objetivos, como eu já mencionei, está lá no artigo 2 da LUAS, é uma função específica do SUAS e que atravessa tanto a gestão, né, os gestores, os diretores, todos os trabalhadores. Ela é feita por todos ou deve ser feita por todos. Em síntese, a vigilância ela serve para qualificar a gestão, dar racionalidade ao sistema,
a partir da cultura da informação, adequação da oferta à demanda. Não vou me ater muito nisso daqui que o Paulo já falou. E eu digo que a vigilância ela se situa entre dois extremos, entre dois limites, tá? Embora eu coloquei isso daqui só para fins didáticos, tá? Então não deve existir essa separação, mas ela se situa, né, num entremeio, sempre num entremeio. Então a gente tem de um lado a gestão, que é a organização lógico-política administrativa, que vai ter os dispositivos legais, que o Paulo já trouxe, tem a LOAS, depois a gente tem a BNAS, depois a gente tem as resoluções do Conselho, a gente tem duas NOB, a NOB 2005, a NOB 2012. É a NOB que vai estipular as responsabilidades dos entes, né? União, Distrito Federal, Estados e municípios acerca da vigilância. Então, tudo isso aqui, a gente está no eixo que organiza racionalmente esse sistema, o Sistema Único de Assistência Social. E a gente tem um território, que eu chamo de escala do cotidiano, ou seja, a lógica da vivência, onde a gente vai ter os agenciamentos ilegais, formais, informais, legais, ou seja, é o complexo dos fenômenos que povoam, né, a vida humana, né, o cotidiano. E a gente tem ainda, então, no que concerne a vigilância, algumas dificuldades acerca de sua compreensão, tanto pelas pessoas que ocupam cargos na gestão, e eu não estou falando dessa gestão, mas desde que eu estou em vigilância, desde que eu estou no serviço público, existe essa dificuldade, mas também por parte dos trabalhadores. E isso tem uma explicação, porque a vigilância ela é ainda um paradoxo, tá? Então, assim, porque a gente tem lá no artigo 2 da LOA, está previsto os objetivos dessa política, que é a defesa de direitos, a proteção social, eu estou resumindo, porque isso é bem mais amplo, tá, pessoal? E a vigilância socioassistencial. E a defesa de direitos e a proteção social, elas têm entregas, e não confundam aqui com ação pontual, mas a proteção social e a defesa do direito, elas têm uma entrega que se materializa de uma forma pontual e imediata, ou seja, se materializa, tá? E a vigilância, ela não tem essa entrega, ela é sempre um processo de maturação, um processo de encontrar o seu lugar, tanto da perspectiva de quem está na gestão, dos gestores, né, e dos trabalhadores que estão na ponta, tá? E ela é importante porque, por meio dela, além de promover a cultura da informação, ela permite construir conhecimento. E uma das entregas possíveis da vigilância são as produções, né? Então, a gente trabalha com dados, análise desses dados, né? Tá? E essa análise, todos nós fazemos vigilância, ela não deve ser desconectada da realidade. Então, é preciso reconhecer, como eu falei, que aquela separação ali é para fins didáticos, é preciso reconhecer, então, esse descompasso, né? Ou seja, essa distância entre a gestão, né, e o território, mas não naturalizar essa distância, tá? O que eu quero dizer com isso? Naturalizar essa distância é reconhecer essa separação e essa dificuldade. Essa dificuldade ela precisa ser superada. Então a minha fala vai se ater aqui muito mais sobre o diagnóstico socioterritorial, até porque quando conversei com o André lá no começo do ano, a gente fez um projeto para que esse evento acontecesse, e esse evento ele foi planejado para ser o lançamento oficial do diagnóstico socioterritorial, né? Ele já foi publicado, está na página do município. Agora a gente está tendo um certo problema por conta da transição do sistema, tá, pessoal? Mas assim, as produções da vigilância, o Caio tinha deixado tudo organizadinho, mas a gente vai chegar lá de novo, né, Caio? E qual que é a importância do diagnóstico? Ele é um documento, eu não quero ser aqui, não vou utilizar a expressão, mas o diagnóstico ele é um dos documentos mais importantes produzidos dentro da política. Por quê? Primeiro porque ele está definido lá no artigo 20 da NOB, né? Ele tem que ser elaborado a cada quadriênio e compõe obrigatoriamente a elaboração do plano, ou seja, o Plano Municipal de Assistência Social, ele deve ter ali na sua composição o diagnóstico, tá? Então, ou seja,
que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que estão elaborando o plano, elas precisam conhecer o diagnóstico socioterritorial. Então, o diagnóstico ele vai subsidiar a elaboração do plano, e o plano de assistência social, por sua vez, vai subsidiar o plano plurianual, né, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual dessa política. Então, na medida do possível, a gente trabalhou, vou falar aqui o que é um diagnóstico, como nós trabalhamos, mas também serve para como se deve trabalhar, né? Então, na medida do possível, ele deve ser uma manifestação da expressão do real. Eu coloquei na medida do possível porque isso é impossível, tá, pessoal? Ainda que a gente tenha um profundo conhecimento acadêmico, profundo conhecimento, não só acadêmico, né, sobre o território, a nossa leitura ela nunca vai ser a expressão da realidade, porque isso sempre vai passar pelo crivo do pensamento, né, do pesquisador, das pessoas que estão atuando ali sobre a construção daquele documento. Então, só que é necessário que essa compreensão, né, da pessoa que está atuando, das pessoas que estão elaborando esse documento, que a realidade ela é um processo, e essa realidade ela é contraditória, ela acontece dentro de determinadas formações sociais, a gente tem que entender que a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, né? Então, essa leitura ela é necessária, tá? Portanto, o diagnóstico ele terá, ou ele tem, né, 3 dimensões que eu trouxe aqui. Então, ele tem uma dimensão técnica, uma dimensão ética, uma dimensão política. Uma dimensão técnica, como eu falei lá no início, o diagnóstico ele foi pensado, ele tem que ser construído a cada quadriênio, né? Nós começamos o processo de elaboração em outubro de 2024. Na época, a divisão fez um projeto, apresentou para um grupo de trabalho, convidou diversas instituições para comporem esse grupo de trabalho, foi formado o grupo de trabalho, foi aprovado o projeto, foi aprovado o calendário. Dentro desse grupo foram feitas escolhas, tá? Escolhas teóricas e metodológicas. Então, todo documento, qualquer produção acadêmica, você vai delimitar o seu objeto ali e você vai fazer escolhas. Algumas coisas vão ficar de fora, tá? Então, algumas pessoas podem olhar o diagnóstico, faltou isso, realmente faltou isso, não é possível você contemplar a realidade num documento só. Você pode tangenciar algumas questões. Então, ele tem uma dimensão técnica, né? Então vai trazer ali o arcabouço teórico, metodológico, uma dimensão ética, não só no sentido da lei geral de proteção de dados, mas também, tá? Dimensão ética, não só no sentido da confidencialidade dos dados, mas no tratamento desses dados, principalmente. E uma dimensão política, né? Então, além do diagnóstico, ele dá uma direção política, parece redundante, para a política da assistência social. A sua escolha é uma dimensão política, a sua elaboração, como elaborar, né? Qual perspectiva você adotar, né, para fazer a leitura socioterritorial. Tá, então, eu vou falar um pouco das especificidades que a professora Daunila trouxe aqui, né, na sua fala. O que olhar, né, quais as singularidades? Então, essa é uma questão importante para a gente que está aqui na fronteira, né? Isso daqui, pessoal, é só um exemplo que eu trouxe. Eu poderia trazer inúmeros outros exemplos. Então, aqui a gente tem um mapa do estado do Paraná. Naquela época, a cartografia tradicional trabalhava o mapa de forma manual, né? Não existia os instrumentos que nós temos hoje. Então, a gente tem aqui o mapa do Paraná, de 1941, e a gente tem as cidades que compunham, naquela época, o estado do Paraná. Vocês vão olhar aqui na região do extremo oeste, Foz do Iguaçu. Então, quando a pessoa pega um trabalho acadêmico de 1938, falando de Foz do Iguaçu, não é a mesma Foz do Iguaçu de hoje, tá? Então, por que eu trouxe esse mapa? Para demonstrar que o território ele é dinâmico. E ele é dinâmico não só do ponto de vista da cartografia, ele é dinâmico do ponto de vista dos aspectos culturais, econômicos, sociais.
Tá? Então a gente precisa reconhecer esse dinamismo, né? É um conceito lá do Milton Santos, né? Dinamismo, fluxos e fixos, tá? E também aonde que nós estamos, né? Dentro de uma sociedade capitalista, em que o capital ele afirma o seu poder sobre o espaço, o território e o lugar, ou seja, na sociedade capitalista o território ele passa a ser visto ou compreendido como uma mercadoria, né? O mercado da terra urbana, né? Então, se ela é uma mercadoria, precisa ser apreendida, tá? Então, a gente precisa reconhecer incessantemente, né, esse dinamismo, mas também o caráter destrutivo, né, que acontece dentro dessa sociedade. Aqui eu trouxe já um outro mapa, né? Daí aqui a gente já apresenta a localização geográfica, a divisão territorial. Então, Foz do Iguaçu está numa região trinacional, né? Tá? Então faz divisa com 2 países, Paraguai e Argentina. 2 cidades do lado do Paraguai, Cidade del Este e Presidente Franco e Porto Iguaçu. E do lado brasileiro com 3 cidades, São Miguel, Itaipulândia e Santa Terezinha do Itaipu. Aqui na escala maior, né, essa região dentro do estado do Paraná e o Paraná dentro do estado do Brasil. Então, é necessário a gente ter essa compreensão. Aqui eu coloquei uma foto, né, dessa região da fronteira, né, ela é circunvalada aqui pelos eixos geográficos aqui, né, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, que separa, né, os 3 países. E a gente precisa reconhecer, então, nos nossos documentos, nas nossas produções, esse caráter, né, da fronteira, tá? E qual que resultados essa fronteira traz na nossa análise, na nossa leitura, né? Então, eu trouxe 3 conceitos ali: dinamismo, fluxos e fixos. Talvez não seja comum para todos, né? É uma relação dialética que existe entre fluxos e fixos, né? Os fluxos se referem à circulação não só de pessoas, mas também de capitais, de mercadorias, né? Aqui a gente tem uma grande circulação em larga escala, né? Tanto de pessoas como de capitais. E os fixos são os pontos, os elementos materiais, e eu diria entre aspas, relativamente estáveis, né? Então aí sujeitas a eventos climáticos, a catástrofe, mas são os elementos materiais que compõem o território. E o fluxo é que vai dar vida, né, para esse fixo. Isso o Milton Santos vai chamar de dinamismo, né? Tá, então uma relação dialética entre fluxo e fixo. Por que eu trago isso? A gente está numa região de fronteira, a gente tem 3 pontos internacionais. A gente tem a ponte da amizade, a ponte da fraternidade e a ponte da integração agora, que vai ser uma nova abertura, né? Brasil, Paraguai, Foz, Presidente Porto Franco, né? Isso vai trazer um novo dinamismo para aquela região, tanto no fluxo de capitais, de pessoas, agenciamentos, né, legais, ilegais, tá? Então precisa fazer essa análise. Então a cidade, em sua leitura, que a gente procurou fazer no diagnóstico socioterritorial, é compreender a cidade enquanto artefato, campo de forças e como imagens. O que é a cidade enquanto artefato? Seria aquela cidade enquanto um atributo da história. Lembrando que essa história ela não é um varal de ideias, né? Como a Silvia Lani fala, né, pessoal? A história ela não é linear. Tá? Então, reconhecer isso, as múltiplas narrativas, campo de forças, distintos interesses acerca do território e como imagem, como essa cidade ela é reproduzida, tá? Aqui eu trouxe um outro mapa já, né? Então aqui na área mais verde, aqui mais escura, a área do Parque Nacional, a área verde clara aqui não dá para ver muito bem, mas tem uma área verde clara, é a área rural, a área cinza escura é a área urbana em expansão, não é a área urbana, mas é a área possível para a expansão urbana. Em azul celeste, o Lago de Itaipu e os 5 territórios coloridos ali. Esse mapa foi elaborado pelo professor Marcelino, da Unila.
E como olhar para esse território, então, né? O que a gente procurou fazer no diagnóstico? É rejeitar qualquer visão tecnocrática, orientada pelo e para o mercado, uma leitura a partir de uma perspectiva crítica da teoria crítica urbana. E a gente, nesse sentido, a gente se viu entre dois conceitos que são antagônicos, né? O da individualização e o da matricialidade sociofamiliar. E dentro da política é muito caro para nós, né, a questão da matricialização. A gente tem dois grandes eixos estruturantes dentro da política socioessencial, que é a territorialização e a matricialização. Só que a gente tem que ter uma perspectiva crítica também sobre como nós entendemos esse conceito dentro da política, de matricialidade sociofamiliar, que tanto você pender para o lado da individualização como do lado da matricialidade sociofamiliar, você pode recair, por vezes, numa transferência do Estado, né, da proteção social ou para os indivíduos ou para a família, e principalmente sobrecarregando as mulheres com aquela ideia de fortalecimento, entre aspas, mas de sobrecarregá-las com cuidado e proteção social, né? Tá, então eu fiz esse desenho aqui para ficar mais didático. Então a gente tem aqui os dois eixos, né, o da individualização e o da matricialidade, né, que está centrado na família. Qual que são os problemas de você não ter uma perspectiva crítica nessa análise? Então o foco no indivíduo abstrato, né, ou você vai culpabilizá-lo, né, pelos problemas sociais, por exemplo, desemprego, moradia, tá? E também de você focar nesse modelo da individualização, da fragmentação da luta coletiva, né? Tá? De você não ter o sentido coletivo. E se você focar no lado da matricialidade familiar como a saída, né, para essa política, você pode recair em alguns erros também. O reforço do familismo, que seria você, familismo entre aspas, né, você transferir a ideia da proteção social para a família, né? Tá? E principalmente sobrecarregando as mulheres. Existem muitas políticas ou programas de governo que são pensados para as mulheres. A gente tem que ter uma perspectiva crítica de como esse programa ele é pensado. Com isso você pode incorrer na omissão do Estado, na naturalização de desigualdades, porque você passa a ter aquela ideia romântica de família, né? Que a família ela é sempre protetora. Não. Isso é uma mediação contraditória, né? Porque a família ela pode ser tanto um local de afetos, mas também um local de conflitos, né? Tá? Então, o diagnóstico ele sempre vai se situar nesses dois extremos, nesses dois limites, né? Uma no mundo dessa necessidade, por exemplo, ele está lá no artigo 20 da NOB, ele precisa ser realizado quadrienalmente, né? O problema é a forma como ele é realizado, como ele é conduzido. Então ele vai estar nesse entre-meio aqui, ó, do mundo administrativo e formal da política pública e o mundo da realidade cotidiana, né? A partir desses dois extremos, essa compreensão necessariamente deve procurar combinar, então, as necessidades de uma gestão, mas de uma gestão mais eficiente, voltada de fato para a política pública enquanto uma política pública de Estado, né, de ofertar proteção social, do seu fortalecimento, das ampliações que são necessárias, combinando com a necessidade da escala do cotidiano. E qual que é a finalidade, então, do diagnóstico socioterritorial? Descortinar as particularidades de populações e territórios, sem perder de vista, né, que ele deve ser uma direção política para a política de assistência. Isso parece redundante, mas não é, né? Tá? Então, o diagnóstico socioterritorial, ele sendo um desses documentos que subsidiam tanto o plano como outros documentos dentro da política, o nosso interesse deve ser voltado para consultá-lo, olhá-lo. Muitas das produções que são necessárias e que ainda estão por fazer devem ser remetidas ao diagnóstico. Tá? Então, a gente procurou contemplar várias categorias nesse diagnóstico, nessa última versão do diagnóstico socioterritorial, na versão 2025-2028. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessas
categorias, mas a gente fez algumas escolhas metodológicas que estão escritas ali, descritas, né, logo no começo do texto, tá? Então, assim, o próprio termo que o Paulo mencionou aqui, favelas, né, tá? Ele voltou, foi uma escolha metodológica nossa, isso está de acordo também com a academia atualmente, que em 91 o IBGE ele havia refutado essa terminologia e passou a utilizar aglomerados subnormais, né? E isso foi um alvo de debate, principalmente na academia, mas também das comunidades, né, que vivem nesses territórios. E agora, recentemente, né, já no último censo, a gente já fez o IBGE, né, já fez a adoção da, entre aspas, nova terminologia, voltou a ser favela, né, tá? E tem uma definição, né, de como que a gente configura uma favela. Então, no nosso diagnóstico, as pessoas que vão ler lá, muitas vezes vão achar curioso, tá? Mas isso não foi uma escolha nossa, né, enquanto pesquisadores, foi uma escolha metodológica e baseada no IBGE, uma definição mais assertiva. A gente também incluiu no diagnóstico outras categorias que a gente não tinha no diagnóstico anterior, né? Tá? Eu gostaria de destacar aqui uma prática muito boa que o CREAS-1 já tem feito há bastante tempo, né? Acho que todo ano eles fazem um documento, que é uma forma de o equipamento também exercer, né, aquela função de vigilância socioassistencial, mas também por que esse processo é importante? Não só para apresentar, né, um produto, material para a gestão, mas para o próprio serviço compreender, né, o seu fazer, né? E teve uma época que, só um exemplo, teve uma época que eu trabalhei aqui no município, no CREAS 2, né? Prestação de Serviço à Liberdade e Liberdade Assistida. E naquela época que eu trabalhei lá, não tinha uma análise, por exemplo, no final do ano, não precisa ser no final do ano, é só um exemplo, da gente levantar, né, o perfil daqueles adolescentes, mas por que também que aqueles atos infracionais eram praticados, quais eram mais praticados do que outros. Isso permite fazer uma leitura. E a gente descobriu uma coisa que não é nada inédito, né? Que já está em muito trabalho de muito tempo, que a maioria dos adolescentes cometem atos infracionais pela questão da renda. A gente vive numa sociedade que muitas vezes o ter é mais importante do que o ser, né? E se você não tem acesso à renda, nada, então eles vão buscar outras estratégias, né? Então, e a gente descobriu entre aspas, né? E isso através de um relatório que a gente fez no final do ano, fazendo uma leitura mais crítica, né, sobre os atos infracionais que eram praticados, né? E a gente estabeleceu também um perfil, mas tem que ter cuidado com estabelecer perfis, né, para alguns públicos também, tá? Bom, pessoal, a gente também procurou ter alguns cuidados na elaboração do diagnóstico. O primeiro, e eu acho que o mais central aqui, diz respeito ao próprio território, né? Reconhecer a historicidade dos territórios e um cuidado muito grande com explicações unicausais, né? Não existe uma explicação unicausal para um fenômeno social. Então a gente cuidou em fazer uma leitura mais... Lá no final do documento a gente vai ter um capítulo chamado Informações Sociais dos Territórios, em que a gente procurou fazer algumas ligações, né, com a formação daquele determinado território. Os territórios não são iguais, mesmo na cidade, né, tá? Características dos territórios, a intensidade, persistência e recorrência das vulnerabilidades, momento dessas ocorrências e sempre pensar na multidimensionalidade, né, ou nas múltiplas dimensões que estão presentes ali naquele território e que vão afetar aquela população. Bom, pessoal, aqui tá as referências que eu utilizei, né, para pensar esses slides aqui, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Essa apresentação ela vai ficar disponível junto com as demais, depois o Caio acho que vai sistematizar, né, isso num local só. Seria isso, pessoal. Obrigado.